Ele a deixou por uma mentira, mas numa gala, 4 anos depois, a verdade olhou de volta para ele, com os seus próprios olhos. 4 anos atrás, Inês Costa estava parada na plataforma da estação de comboios, as mãos a tremer ligeiramente enquanto segurava um envelope selado que ela tinha escrito e reescrito dezenas de vezes. Era endereçado a Diogo Almeida, o homem que ela amava e com quem pensava que partilharia a vida. Naquele envelope estavam as palavras que ela não conseguia dizer cara a cara, que estava grávida, que precisava dele, que não era forte o suficiente para fazer aquilo sozinha. Mas, poucos dias antes, ela tinha ouvido a notícia que a despedaçou. Diogo estava a casar com Filipa Rebelo, uma blonde glamurosa que alegava estar à espera de um filho dele. Inês recordou a forma como as suas pernas cederam quando viu a manchete do noivado, a mesma fotografia deles espalhada pela internet, a mão de Filipa a pousar possessivamente no peito dele, o anel de diamante a captar a luz. Não era apenas o facto de ele ter seguido em frente, era o facto de o ter feito tão rapidamente, tão completamente, sem olhar para trás. Inês mal conseguia respirar enquanto via o comboio chegar. Ela tinha planeado ir ao escritório dele naquela manhã, planeado entregar-lhe a carta pessoalmente, planeado pedir-lhe para ouvir. Mas qual era o sentido agora? Ele tinha escolhido. Ele tinha tomado a sua decisão. E Filipa, com as suas manipulações suaves e charme cuidadosamente calculado, tinha vencido. O que Inês não sabia, o que ela não podia saber, era que Diogo tinha ficado tão chocado quanto ela quando Filipa lhe contou sobre a gravidez. Ele tinha estado distante de Inês, sim, mas nunca infiel. No entanto, Filipa insistiu que o timing fazia sentido, e Diogo, sempre o homem da lógica e da responsabilidade, acreditou nela. Inês, ignorando a sua própria agitação, subiu para o comboio que a levaria para fora da cidade e para fora da vida dele, sem nunca mais olhar para trás. As semanas que se seguiram foram preenchidas com uma devastação silenciosa e entorpecedora. Inês mudou-se para um pequeno apartamento na periferia de Coimbra, longe das memórias nítidas de Lisboa e longe das lembranças de uma vida que já não era sua. Ela começou a trabalhar como freelancer em design gráfico, aceitando qualquer cliente que pagasse e trabalhando até tarde da noite apenas para pagar vitaminas pré-natais e a renda. Quando foi fazer a sua primeira ecografia e viu 2 minúsculos batimentos cardíacos a piscar no ecrã, o seu peito apertou com uma dor agridoce. Gêmeos. Ela nunca esperara isto, nunca o tinha planeado, mas, naquele momento, algo mudou. Se Diogo não ia fazer parte das suas vidas, então ela faria isso sozinha. Ela seria suficiente. Tinha de ser. E ela nunca o deixaria vê-la quebrar. Inês nunca mais pronunciou o nome dele, nem para amigos, nem para a família. Quando os pais perguntavam, ela simplesmente dizia que se tinham separado e mudava de assunto. Ela recusava-se a explicar, recusava-se a justificar. A dor que carregava era só dela, e ela enterrou-a profundamente sob camadas de autoconfiança e determinação silenciosa. Cada pontapé, cada ecografia, cada noite sem dormir que ela suportava, sem ele a tornava mais forte, tornava-a mais certa de que, mesmo que ele nunca a tivesse amado de verdade, as suas filhas amariam. E isso seria suficiente. Tinha de ser. O apartamento de Inês era pequeno, mas cada canto dele carregava as suas impressões digitais, os seus esforços teimosos e o eco de canções de embalar sussurradas no silêncio de longas noites. Ela trouxe as meninas para casa após um parto difícil, exausta, mas cheia de um amor selvagem e protetor que a fazia sentir-se invencível
e dolorosamente vulnerável. Teresa e Madalena, embora tivessem nascido com apenas alguns minutos de diferença, já começavam a mostrar as suas próprias personalidades minúsculas. Teresa chorava mais alto, mais esfomeada, exigia a atenção com punhos pequenos e ferozes e um olhar fixo e constante. Madalena era mais quieta, a observar a irmã, sempre curiosa, contente por estar apenas por perto. Inês muitas vezes se sentava entre os seus berços, segurando as duas mãos de uma só vez, murmurando promessas que nunca fazia em voz alta a mais ninguém, que nunca as deixaria sentir-se indesejadas, que elas nunca saberiam o peso da rejeição de outra pessoa. Os dias confundiam-se com as noites enquanto Inês conciliava o ritmo incessante da vida de recém-nascida com o trabalho árduo. Ela construiu o seu portfólio freelancer do zero, enviando propostas durante as mamadas da meia-noite e desenhando logotipos com um bebê em cada joelho. O dinheiro estava sempre escasso. Havia noites em que saltava refeições para comprar leite em pó, dias em que andava quilômetros em vez de apanhar o autocarro para poder esticar o orçamento. A luta desgastava o seu corpo e havia momentos breves e assustadores em que ela ficava no duche e deixava a água esconder o som do seu choro, aterrorizada por não ser suficiente. Que o amor não fosse suficiente. Mas todas as manhãs, quando as suas filhas acordavam e olhavam para ela com aqueles olhos azuis, incrivelmente familiares, os olhos dele, ela encontrava mais um fio de força e agarrava-se com mais força. Havia dias em que pensava em Diogo. Não com amargura, mas com uma dor silenciosa que nunca a deixava. Ela perguntava-se se ele alguma vez pensava nela, se ele alguma vez olhava para Filipa e sentia uma pontada de dúvida, mas depois recordava as manchetes, as fotos brilhantes de galas de caridade e prêmios de tecnologia, o braço dele sempre enrolado na cintura de Filipa, o olhar dele sempre distante o suficiente para parecer ilegível. Talvez ele tivesse esquecido. Talvez nunca tivesse significado tanto para ele quanto para ela. Inês não tinha espaço para fantasias. Ela tinha de continuar a avançar, um passo, uma conta, uma fralda de cada vez. Quando as meninas fizeram 2 anos, Inês finalmente conseguiu um cliente estável, uma agência de design boutique que admirava o seu olhar apurado e a sua estética limpa. O trabalho era exigente, mas permitiu-lhe contratar um serviço de apoio à infância em part-time e respirar só um pouco. Ela voltou a pintar à noite, algo que não fazia desde a faculdade, e pela primeira vez em anos, sentiu algo a agitar-se nela que não era apenas sobrevivência. A vida ainda era difícil, mas era sua. As gêmeas cresceram e tornaram-se crianças brilhantes e cheias de vida que enchiam o apartamento de caos e risos. Teresa era ousada e destemida, sempre a primeira a trepar, a primeira a saltar, a primeira a argumentar. Madalena era mais quieta, mais esperta, sempre a observar, sempre a entender mais do que deixava transparecer. Inês ensinou-lhes a dizer por favor e obrigado, a respeitar os outros, a fazer perguntas e, acima de tudo, a confiar em si próprias. Elas não perguntavam muito sobre o pai, e quando o faziam, Inês respondia com cuidado, nunca com ressentimento, sempre com graciosidade. Ele não está conosco, mas vocês são amadas mais do que podem imaginar, ela diria, e era a verdade. Ainda assim, no fundo do seu ser, uma saudade silenciosa permanecia, não de Diogo, mas de justiça, de verdade, para que as peças da sua história finalmente fizessem sentido. Ela nunca procurou vingança, nunca desejou mal, mas não conseguia livrar-se da sensação de que um dia, de alguma forma,
tudo se completaria. Ela não sabia quando nem como. Apenas sabia que os segredos tinham uma forma de vir à tona, e ela não tinha mais nada a esconder. Quando as meninas fizeram 3 anos, Inês começou a reconstruir a sua vida em algo mais do que apenas gerenciável. O peso da sobrevivência, que antes pressionava o seu peito como uma pedra, tinha se aliviado, substituído por um sentido de propósito que vinha não apenas de ser mãe, mas de se reconquistar como mulher, artista e pessoa que tinha sonhos além da resistência. Ela tinha se mudado recentemente para um apartamento um pouco maior, mais perto da periferia da cidade, com uma pequena varanda onde as meninas podiam cultivar flores em vasos e ela podia beber o seu café de manhã cedo, antes que elas acordassem. O espaço ainda demonstrava uma vida modesta, mas Inês tinha aprendido a encontrar beleza na simplicidade. Ela pendurava os seus próprios trabalhos de arte nas paredes, enchia as prateleiras com livros em segunda mão e deixava as meninas espalhar os seus brinquedos sem se preocupar com a perfeição. Aquele era um lar construído sobre o amor e, apesar da fadiga gravada em cada movimento seu, havia paz em saber que ela tinha criado tudo aquilo com as suas próprias mãos. A sua carreira começou a florescer de formas que ela não tinha antecipado. A agência boutique, com a qual ela se associara, começou a recomendá-la a outros clientes e, lentamente, ela ganhou uma reputação no mundo do design como alguém que conseguia criar histórias visuais com emoção e profundidade. Ela especializou-se em branding para pequenas empresas detidas por mulheres, muitas vezes empreendedoras que, como ela, tinham começado do zero e estavam a lutar para conseguir visibilidade. Inês ligava-se a elas não apenas através do seu trabalho, mas através de experiências partilhadas, e essa empatia impregnava todos os projetos em que ela tocava. Ela ainda trabalhava até tarde, ainda respondia a e-mails durante os intervalos para almoço no parque infantil, mas agora o caos trazia esperança. Ela conseguia vislumbrar um futuro a tomar forma ao longe, não apenas para as suas filhas, mas para si própria. Teresa e Madalena, agora cheias de opiniões e energia, começaram a frequentar uma pré-escola a poucos quarteirões de distância. Inês levava-as lá todas as manhãs, uma em cada mão, as suas pequenas vozes a encher a rua com perguntas sobre árvores, nuvens e insetos. Para os estranhos, pareciam uma família feliz, como qualquer outra, e Inês deixava-os acreditar nisso. Ela não devia a sua dor ao mundo. As meninas estavam a prosperar, eram espertas, alegres e tão unidas que parecia que partilhavam os mesmos pensamentos antes de falar. Elas terminavam as frases uma da outra, inventavam os seus próprios jogos e tinham uma linguagem silenciosa que só os gêmeos pareciam entender. Inês observava-as muitas vezes com uma dor agridoce no peito, perguntando-se quanto tempo demoraria até que começassem a fazer perguntas mais complicadas sobre o pai. Ela tinha ensaiado as respostas na sua cabeça 100 vezes, mas nunca as dizia em voz alta. Ainda não. Não até que estivessem prontas. A verdade era pesada e ela tinha aprendido a carregá-la sozinha. Ainda assim, havia momentos em que o passado se infiltrava sem aviso. Numa tarde, enquanto organizava ficheiros no seu computador, deparou-se com uma fotografia antiga, ela e Diogo, antes de tudo se desmoronar. Estavam num lago, a rir, os braços dele à volta dos seus ombros, o tipo de intimidade natural que agora parecia pertencer a outra vida. O seu estômago revirou-se, não por saudade, mas por reconhecimento.
Ela não se tinha enganado quanto à ligação deles. Tinha sido real, o que tornava o silêncio dele, a ausência dele, ainda mais dolorosa. No entanto, ela fechou a foto, não a apagando, mas também não voltando a olhar para ela. O que Inês não sabia, não podia ter imaginado, era que o mundo de Diogo tinha começado a ruir em silêncio. A sua empresa estava a prosperar, a sua imagem pública intacta, mas nos bastidores, a fundação que ele tinha construído com Filipa estava a começar a desmoronar-se. O casamento deles, sempre mais uma performance do que uma parceria, tinha ficado frio e tenso. Filipa tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas vivia com o medo corrosivo de que Diogo nunca lhe tivesse pertencido de verdade. Ela sentia-o a afastar-se cada vez mais a cada ano que passava, distraído, emocionalmente ausente, muitas vezes perdido em pensamentos. Ele raramente olhava para ela, e quando olhava, havia algo nos seus olhos que ela não conseguia nomear. Dúvida, talvez, ou pior, arrependimento. Inês, ignorando as rachaduras que se espalhavam pela vida de Diogo, focava-se apenas nas suas filhas. O seu mundo era construído em torno de pequenos rituais estáveis, panquecas nas manhãs de domingo, idas à biblioteca local, histórias para dormir enroscadas sob um cobertor. Ela dedicava-se a esses momentos, deixando que eles a ancorassem em tudo o resto. A vida não era glamurosa, mas era significativa. Cada gargalhada, cada desenho de lápis de cera colado no frigorífico, cada sussurrado "amo-te", mamã lembrava-lhe que ela tinha feito a escolha certa. Mesmo que o resto do mundo nunca soubesse o que ela tinha sacrificado, as suas filhas sabiam. E isso era suficiente. Pelo menos, tinha de ser. A gala de caridade não era algo que Inês tivesse planeado participar, mas a sua amiga da agência de design tinha-lhe implorado para ir, insistindo que seria uma ótima oportunidade para conhecer potenciais clientes e mostrar o seu trabalho. O evento estava a ser realizado num elegante espaço no coração do porto, um local brilhante, cheio de lustres, pisos de mármore polido e demasiadas pessoas a fingir que se importavam mais com a causa do que com as oportunidades de foto. Inês, vestida com um simples mas lindamente tailleur preto que tinha emprestado a uma amiga, chegou com expectativas mínimas e ainda menos desejo de fazer networking. Ela tinha deixado as meninas com a sua vizinha de confiança, beijado as suas testas de boa noite e dito a si mesma que podia sobreviver a algumas horas de conversa fiada e champanhe se isso significasse abrir uma nova porta profissionalmente. O que ela nunca antecipou foi encontrar-se cara a cara com o passado que tinha enterrado anos atrás. Diogo chegou tarde, como costumava fazer quando comparecia a eventos mais por obrigação do que por interesse genuíno. Ele tinha-se cansado destas funções, de apertar as mãos de homens que só queriam o seu dinheiro e sorrir para mulheres que só queriam o seu nome. Filipa, como sempre, tinha insistido que eles comparecessem, mas ela tinha estado invulgarmente quieta naquela noite, distraída, o telemóvel nunca longe da mão. Ele mal notou. A sua mente estava noutro lugar há semanas, assombrada por memórias que tinham ressurgido sem razão clara. Um perfume antigo num corredor, a gargalhada de um estranho num café, um esboço que ele encontrou numa revista que lhe lembrou o trabalho de Inês. O nome dela tinha surgido numa conversa recentemente também, de um colega que mencionou ter contratado uma designer brilhante para a sua nova startup. O nome não tinha registrado de imediato, mas quando ele viu o portfólio, o seu peito apertou. Era ela. Tinha de ser.
Enquanto Inês estava perto de uma pequena exibição do seu trabalho de arte doado, a beber água com gás e a tentar evitar o olhar de qualquer pessoa demasiado curiosa, ela ouviu o som de passos atrás de si. Ela virou-se instintivamente, preparada para oferecer um sorriso educado, mas a respiração abandonou o seu corpo quando o viu. Ele estava mais alto do que ela se lembrava, mais largo de alguma forma, as suas feições mais definidas, como se os anos o tivessem transformado em alguém mais frio, mais distante. Mas os olhos dele, aqueles inconfundíveis olhos azuis, eram os mesmos, e estavam a olhar diretamente para ela, atônitos e perscrutadores. Diogo não falou, nem ela. Por um longo momento, eles simplesmente olharam um para o outro, congelados numa bolha de descrença que nenhuma das luzes brilhantes ou murmúrios dos convidados conseguia penetrar. O coração de Inês batia tão violentamente que ela temeu que isso atraísse, mas ela manteve a sua expressão calma, a sua postura imóvel. Ela não queria dar-lhe a satisfação de saber o quanto a presença dele a abalava. Mas então o olhar dele desviou-se, apenas ligeiramente, por cima do ombro dela, e a ilusão desfez-se. As gêmeas tinham sido trazidas pela amiga de Inês para uma breve visita surpresa, algo que ela tinha planeado para levantar o ânimo de Inês. Ela não esperava que chegassem tão cedo. Teresa e Madalena, vestidas com camisolas de cachemire a condizer e pequenos sapatos prateados, vieram a correr na sua direção, os seus risos a atravessar a música ambiente como uma lâmina. «Mamã!» gritaram em uníssono, e Inês instintivamente curvou-se, envolvendo-as nos braços. Quando se levantou novamente, o rosto de Diogo tinha mudado completamente. Ele olhava para as meninas como se estivesse a ver fantasmas. Os olhos dele fixaram-se nos delas, e naquele instante ele soube. Não havia necessidade de um teste de DNA, nenhuma confissão sussurrada. Elas tinham os olhos dele, a expressão dele, até a mesma forma de inclinar a cabeça quando estavam curiosas. A verdade atingiu-o como uma onda de maré, varrendo anos de certeza, de escolhas feitas com base em mentiras. A gravidez de Filipa, o casamento apressado, os anos de desconexão emocional, tudo começou a desvendar-se na sua mente. Ele abriu a boca, mas não saíram palavras. Inês, a voz quieta e firme, simplesmente disse: «Não é a hora nem o lugar». Ela virou-se e foi embora com as meninas, sem correr, sem se esconder, mas recusando-se a deixá-lo reclamar o momento. Diogo ficou imóvel, rodeado de pessoas que não tinham ideia de que o seu mundo acabara de ser destruído. Filipa apareceu ao seu lado momentos depois, perguntando algo sem sentido, mas ele não a ouviu. Os seus olhos ainda estavam fixos no lugar onde Inês estivera. A mulher que ele tinha amado, a mulher que ele tinha deixado, e os filhos que ele nunca soube que tinha. Ele sentiu-se como se tivesse estado a dormir durante anos e agora, sem aviso, tivesse acordado numa vida diferente, uma que lhe pertencia, mas da qual ele não tinha tido parte na sua formação. Naquela noite, muito depois de a gala ter terminado e os convidados terem ido para casa, Diogo sentou-se sozinho no seu escritório, com um copo de uísque intocado na mão. O seu telemóvel estava virado para baixo na secretária ao seu lado. Durante horas, ele não disse nada, não fez nada. Apenas se sentou em silêncio, a ouvir o som da sua própria respiração, a tentar conciliar a verdade com as mentiras em que acreditara durante demasiado tempo. No seu peito, algo se partiu, não apenas tristeza, mas algo mais profundo. Uma percepção lenta e crescente de que tudo o que ele havia construído era sem sentido se tivesse sido construído sobre traição. Ele estava a viver a versão da vida,
de outra pessoa. E agora, pela primeira vez em anos, ele não tinha certeza de quem realmente era. Mas ele sabia uma coisa com certeza. Tinha de ver Inês novamente. E desta vez ela teria a verdade que merecia. Diogo deixou a gala com o peito pesado e os pensamentos a desvendar-se em todas as direções. A visão das meninas seguiu-o pela noite, para o seu carro, para a sua cama onde o sono nunca chegava. Ele acendia as luzes, apagava-as, andava pela casa como um estranho preso dentro das paredes de outra pessoa. Os olhos delas assombravam-no mais do que tudo, azuis como os dele, mas mais brilhantes, intocados pelo arrependimento. Cada vez que fechava os seus próprios olhos, via os rostos delas a espreitar por trás da saia de Inês, curiosos e inocentes, como se já soubessem quem ele era. Pela manhã, a sua decisão já tinha tomado forma, embora a temesse tanto quanto precisava dela. Ele tinha que saber. O endereço veio facilmente, como se estivesse à sua espera o tempo todo, escondido entre memórias que ele tentara enterrar. Quando ele parou à porta de Inês, o sol estava fraco e pálido, o tipo de luz matinal que faz tudo parecer frágil. Ele não sabia quanto tempo hesitou ali antes de bater, ouvindo o seu pulso mais alto do que o som da sua mão contra a madeira. Quando a porta se abriu, Inês estava lá, o cabelo um pouco despenteado, vestida de forma simples, os olhos firmes de uma forma que o desarmou. Ela não se encolheu. Ela não perguntou por que ele tinha vindo. Ela olhou para ele como se estivesse à espera deste momento há anos. Ele abriu os lábios, mas não conseguiu formar as palavras. A sua garganta estava seca, o seu maxilar tenso, e, no entanto, a única coisa que o abandonou foi a pergunta em que ele estava a engasgar-se desde a noite anterior. "É verdade?" perguntou ele, a voz rouca, quase irreconhecível para os seus próprios ouvidos. Inês não respondeu de imediato. O silêncio dela estendeu-se entre eles como um véu, e ele percebeu que tinha estado a prender a respiração. Quando ela finalmente assentiu, foi sem vergonha nem triunfo, apenas com aceitação silenciosa. "Eu queria ter te dito", disse ela suavemente. "Mas tu já tinhas ido embora." O peso das suas palavras atingiu-o com a força de anos perdidos, anos roubados, anos que ele nunca conseguiria recuperar. Atrás dela, ele podia ver fracas evidências de uma vida construída sem ele. Sapatos de criança perto da parede, desenhos pregados no frigorífico, 2 pequenos casacos pendurados ordenadamente em ganchos. Cada detalhe o atingiu, um lembrete de que ele tinha perdido os primeiros passos, as primeiras palavras, as primeiras noites em que elas choravam, e ela as acalmava sozinha. Ele sentiu o peito apertar, não com raiva, mas com uma tristeza tão profunda que fez as suas mãos tremerem. Ele foi embora sem discussão, sem súplica. Precisava de ar, precisava de estar fora do mundo dela, antes que o engolisse por inteiro. No caminho para casa, a sua visão ficou turva com pensamentos que ele se recusara a entreter antes. O sorriso de Filipa, demasiado largo, demasiado calculado. A sua história de gravidez que o tinha ligado a ela, o anúncio repentino que parecera destino, mas que agora soava vazio. O timing, a forma frágil, como ela se tinha envolvido na sua culpa. Quando ele entrou na sua casa, estava a vê-la claramente pela primeira vez em anos. Ela estava sentada à mesa da cozinha, a beber café, como se o mundo não tivesse mudado. E naquele momento, ele soube com certeza tudo o que ele havia suportado, todas as escolhas que o tinham levado até ali, tinham sido construídas sobre uma mentira. Os dias que se seguiram foram uma tempestade tornada pública,
um espetáculo de sussurros, manchetes e acusações que se espalharam mais rápido do que Diogo ou Filipa conseguiam conter. O divórcio começou como uma faísca, uma única declaração, mas rapidamente se transformou num incêndio que atraiu a atenção de vizinhos, colegas e páginas sociais. Filipa chorava nos tribunais, a sua voz aguda e embargada, primeiro implorando-lhe para se lembrar dos seus votos, depois ameaçando arruinar o que restava da sua reputação. Ela agarrava-se a memórias que já eram ocas, fabricando sinceridade onde nunca tinha existido. O mundo via as suas lágrimas, mas Diogo, pela primeira vez, via além delas, e o que sentia não era fúria, mas um vazio inabalável, como se os fios que o tinham ligado à vida dela tivessem se partido silenciosamente na noite. Quando a verdade veio à tona, quando foi revelado que nunca houve um filho, nunca a perda pela qual ele havia sofrido, não houve explosão dentro dele, nenhuma raiva violenta a exigir retribuição. Houve apenas um silêncio profundo, uma clareza que ele nunca se tinha permitido sentir antes. Ele lembrou-se das noites em que se deitava ao lado de Filipa, a ouvir o ritmo da sua respiração, a tentar forçar afeto para o espaço vazio entre eles. Ele lembrou-se de se convencer de que o sacrifício era uma espécie de honra, que um homem mantinha as suas promessas independentemente do que acontecesse. Agora ele entendia que não tinha sido honra, mas cegueira, e a névoa dessa cegueira finalmente se dissipou. Enquanto as batalhas legais se desenrolavam com a sua cruel eficiência, os seus passos começaram a levá-lo para outro lugar, quase sem pensar. Ele se viu a regressar ao mundo de Inês em fragmentos, a princípio hesitante, sempre carregando o peso da culpa que pressionava o seu peito como um convidado indesejado. Ele não a apressou. Ele sabia que não tinha o direito de exigir perdão simplesmente porque a sua própria jaula se tinha desfeito. Em vez disso, ele pediu a mais pequena das permissões. Uma conversa à mesa da cozinha dela, um momento para andar com ela no parque, enquanto as meninas corriam à frente, uma oportunidade para lhes levar um livro de histórias à noite e demorar-se à porta enquanto ela as aninhava. O ritmo dessas visitas tornou-se o seu próprio tipo de cura. Ele começou a ver como Inês vivia, como ela tinha construído uma vida com força silenciosa, como as meninas enchiam os seus dias com risos e caos e uma exaustão que ela suportava com graciosidade. No parque, ele aprendeu a correr atrás delas, a levantá-las bem acima dos seus ombros até que gritassem de prazer, a sentar-se de pernas cruzadas na relva, a responder às suas perguntas intermináveis. Ele notou como elas se inclinavam para ele naturalmente, sem hesitação, como se algum instinto já lhes tivesse dito quem ele era muito antes de ele o ter dito em voz alta. E depois havia os silêncios, aqueles longos períodos de tempo em que ele e Inês falavam sem palavras. Ela observava-o a entrançar desajeitadamente o cabelo de uma boneca ou a lutar com os fechos minúsculos de um par de sapatos, e ele sentia as paredes entre eles a mudar. Não era perdão, ainda não, mas era um amolecimento, um reconhecimento silencioso de que ele estava a tentar. À noite, quando regressava a uma casa vazia, despojada do perfume de Filipa e da perfeição encenada, ele se agarrava a esses momentos mais do que a qualquer outra coisa. O escândalo rugia à sua volta, mas Diogo já não se importava. Os advogados debatiam, os repórteres especulavam, Filipa encenava a sua dor para um público que se cansava dos seus teatros, mas ele já tinha dado um passo para além de tudo isso. Cada dia com Inês e as crianças tornou-se um fio, delicado, mas real, tecendo algo novo a partir das ruínas da sua vida antiga.
ele começou a entender que o que ele procurava não era apagar o passado, mas construir um presente que pudesse perdurar, e pela primeira vez em anos, sentiu o leve calor da esperança a pressionar os limites frios do seu peito. Teresa e Madalena aceitaram Diogo nas suas vidas, com uma alegria tão natural que o surpreendeu. Para elas, a ausência dele não era uma ferida, mas uma lacuna facilmente preenchida, como se ele tivesse estado apenas numa longa viagem de negócios e estivesse agora a regressar à casa. Elas puxavam as suas mangas com mãos pegajosas, exigiam a sua atenção com risos e teimosia e davam-lhe as boas-vindas aos seus jogos como se ele sempre tivesse feito parte do mundo delas. No início, ele sentiu-se desajeitado, incerto em cada gesto, com medo de quebrar o ritmo frágil da infância delas com os seus passos pesados. Ele tropeçava nos atacadores e nos elásticos de cabelo, lutava para equilibrar pequenos ganchos no cabelo escuro e sedoso delas, e passava longos minutos a decifrar os manuais de construção de castelos de Lego que lhe pareciam sempre impossíveis, mas a elas, fáceis. Elas observavam-no com diversão, corrigindo-o sem julgamento, e quando ele finalmente acertava, os seus aplausos enchiam a sala, com um calor que o abalava até ao mais fundo. As rotinas da hora de dormir eram as mais difíceis e também as mais recompensadoras. Ler em voz alta era estranho para ele. A sua voz parecia muito áspera, muito firme, como se não pertencesse ao brilho suave de um quarto de criança. Mas, quando Teresa se enroscava ao seu lado e Madalena pressionava a cabeça no seu braço, a respiração delas aprofundava-se enquanto ele virava as páginas, e pela primeira vez em anos, ele sentia algo próximo da paz. Ele aprendeu que as pausas importavam mais do que as palavras, que elas gostavam quando ele fazia os lobos parecerem ridículos e quando as princesas eram corajosas em vez de indefesas. Foi naqueles momentos tranquilos, rodeado pelo peso de pequenos corpos a confiar nele, sem hesitação, que Diogo percebeu o quanto da vida tinha perdido. Ele pensava nos anos que tinham passado, nas noites em que Inês deve ter estado sozinha, ao lado das mesmas camas, a sussurrar conforto enquanto ele estava acordado noutro lugar, a acreditar em mentiras. Inês observava-o à distância nessas primeiras semanas, o seu olhar cauteloso, mas não frio. Ela estudava a forma como ele se curvava para atar um sapato, como ele deixava as meninas entrançar-lhe o cabelo com molas de plástico até ele parecer ridículo, como ele respondia às suas perguntas intermináveis com uma paciência que nunca soubera que possuía. Ela não se apressava a perdoar, e ele não lhe pedia isso. Ele sabia que o perdão não podia ser exigido, tinha de ser conquistado lentamente, como a confiança reconstruída pedra por pedra. Havia momentos em que os olhos deles se encontravam numa sala, e o peso do passado pairava pesadamente entre eles. Momentos em que o silêncio se estendia o suficiente para lhes lembrar tudo o que tinha sido quebrado. No entanto, nesses mesmos silêncios, havia algo mais também, uma nova possibilidade frágil que nenhum dos dois ousava nomear. Para Diogo, a transformação não foi repentina, mas gradual, desenrolando-se em pequenas vitórias. Ele aprendeu a arrumar uma mochila sem se esquecer dos lanches, a entrançar o cabelo com dedos mais suaves, a remendar um joelho esfolado sem entrar em pânico. Cada nova tarefa, por mais simples que fosse, tornava-se um marco, uma prova de que ele já não era apenas um homem definido pela traição e pelo arrependimento, mas um pai a aprender a existir no mundo das suas filhas. O constrangimento que outrora marcara a sua presença começou a desvanecer-se,
substituído por algo natural, algo estável. Ele se via a antecipar os risos delas, os abraços, até mesmo os seus ataques de birra, porque tudo isso era real. Tudo isso pertencia à vida que ele pensara estar para sempre fora do seu alcance. Inês também viu a mudança. Ela notou como os ombros dele, antes rígidos e sobrecarregados, começaram a relaxar, como as linhas do seu rosto se suavizavam quando ele ouvia as meninas a tagarelar sobre o dia delas, como a sua voz mudava quando falava com elas, gentil, paciente, ao contrário do tom reservado que ela se lembrava de antes. Ela não abandonou a sua cautela, mas também já não se agarrava ao ressentimento com a mesma garra de ferro. Algo nela começou a ceder, como gelo a descongelar lentamente sob a luz do sol da primavera. Ela tinha construído muros para proteger a si e aos seus filhos, mas Diogo não tentou derrubá-los com força. Em vez disso, ele ficou diante deles dia após dia, não exigindo a entrada, mas simplesmente a espera, mostrando através da ação, em vez de promessas, que ele pretendia ficar. Com o passar dos meses, Diogo descobriu que a paternidade não era apenas sobre estar presente, mas sobre ouvir, sobre aprender, sobre aparecer, mesmo quando estava exausto ou incerto. Estava nas pequenas perguntas, nos gestos silenciosos, na vontade de se sentar no chão rodeado de bonecas e blocos após um longo dia. Estava na forma como as meninas olhavam para ele como se ele fosse o herói delas, simplesmente por existir ao lado delas. E lentamente, no ritmo dos seus dias partilhados, Diogo sentiu uma segunda oportunidade a criar raízes. Não era a repetição do que ele e Inês tinham sido outrora, mas algo totalmente novo, frágil, mas resiliente, uma reinvenção em vez de um regresso. Ele carregava o peso do passado, mas já não deixava que o esmagasse, porque pela primeira vez ele não estava a viver em dever ou mentiras, estava a viver na verdade. 1 ano depois, a memória daquela noite na fonte ainda persistia na mente de Diogo, não mais como uma ferida, mas como um ponto de origem, o momento em que a sua vida se tinha desviado da ilusão para a verdade. O tempo tinha se esticado e dobrado desde então, tecendo dias repletos de tarefas comuns e alegrias inesperadas. Na altura em que Teresa e Madalena estavam prontas para a formatura da pré-escola, ele já se tinha tornado parte do mundo delas tão perfeitamente que até ele próprio às vezes lutava para se lembrar de como era viver sem elas. Na manhã da cerimônia, ele se viu a endireitar nervosamente os seus pequenos vestidos, enquanto elas rodopiavam impacientemente em frente ao espelho, exigindo a sua aprovação para fitas e ganchos de cabelo. Inês observava da porta com um sorriso divertido, entregando-lhe o pente quando ele hesitava, os olhos deles a encontrarem-se num reconhecimento silencioso de quão longe as coisas tinham chegado. Na escola, o salão fervilhava com o riso dos pais e os gritos das crianças, decorações coladas nas paredes, com linhas irregulares e glitter espalhado pelo chão. Diogo estava com as outras famílias, mas em vez de se sentir um intruso, sentia um sentido de pertença que ele pensara ter-lhe sido negado para sempre. As meninas assinavam-lhe do palco, os seus pequenos rostos iluminados de entusiasmo, as suas vozes a juntarem-se ao coro de canções ensaiadas durante semanas. Ele agarrava o programa na mão, a garganta a apertar-se de emoção, ao perceber que estava a testemunhar não apenas um marco nas vidas jovens delas, mas também na sua própria. Durante anos ele sonhou com a paternidade apenas para que ela lhe fosse roubada por mentiras. E agora, neste momento imperfeito, mas real, ele estava a vivê-la. Inês estava ao seu lado, a sua postura calma, a sua expressão serena,
E, embora não falassem, ele sentia a presença dela tão firme como uma âncora. Não houve declarações entre eles, nenhuma reconciliação dramática. Em vez disso, houve uma reconstrução lenta, uma camada silenciosa de confiança e respeito que se fortaleceu a cada dia partilhado. Ele sabia que ela não tinha esquecido a dor do passado, mas já não a carregava como um escudo. Em vez disso, ela carregava gratidão pelo presente e no seu olhar calmo ele via algo que nunca esperara encontrar novamente, uma vontade de deixar a vida avançar. Quando a cerimônia terminou, ele segurou as mãos de ambas as meninas enquanto elas saltitavam pelos degraus, os seus pequenos diplomas agarrados orgulhosamente nos braços. A luz do sol banhava-os em ouro, o riso delas a ecoar enquanto o puxavam a ele e a Inês para a multidão de famílias a celebrar. Ele percebeu então que o que antes fora quebrado não tinha desaparecido, mas sim tinha se transformado no alicerce de algo mais forte, não impecável, mas resiliente, não perfeito, mas verdadeiro. As fraturas do passado permaneciam, mas já não o definiam, já não os definiam. Naquela noite, depois de a celebração ter acalmado e as meninas terem desabado na cama por puro entusiasmo, Diogo encontrou-se na varanda com Inês, o ar fresco e com o cheiro da promessa do verão. Ele se virou para ela não com palavras ensaiadas, mas com o impulso simples de um homem que finalmente aprendera a falar claramente. Ele sugeriu um fim de semana fora, uma viagem às montanhas, onde os quatro podiam fugir das rotinas e distrações, onde podiam respirar o silêncio dos pinheiros e deixar as meninas perseguir borboletas em trilhos sinuosos. Por um momento ela estudou, os olhos ilegíveis, e ele preparou-se para a hesitação. Mas depois ela sorriu, suavemente, firmemente, e disse que sim. A sua resposta não carregava peso de relutância, nenhuma sombra de amargura, apenas a simples verdade de que as famílias pertenciam juntas. Naquele instante, Diogo sentiu algo que não sentia desde a infância. A sensação de regressar à casa. Não era o regresso a uma casa ou a uma vida que ele conhecia, mas a chegada a um lugar onde nunca tinha estado de verdade antes. Era um lar feito não de paredes, mas de risos, de perdão conquistado, de amor redescoberto na sua forma mais pura. E ao olhar para Inês na luz a esmorecer, ele compreendeu que a jornada não tinha terminado, que ainda haveria lutas e erros a cometer, mas pela primeira vez ele dava-lhes as boas-vindas. Porque desta vez ele não estava a andar sozinho.